Você está ao vivo. Oi, Deza. Boa noite. Cléo, boa noite. Bom, salve Maria Santíssima. Valei-nos o glorioso São José. Boa noite. Cléo, já vou te chamar já. E aí a gente não perde tempo. E aí quem vai entrando também já vai participando da live, tá bom? Então eu vou te convidar aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo habilitar aqui o meu. E Cléo, manda o convite pra mim. Eu não tô conseguindo habilitar você. Manda aqui que eu te aceito. Eu tinha acabado de habilitar e tinha conseguido. Agora eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus do céu. Espera só um pouquinho, gente. Ai, pronto. Boa noite, gente. Aqui meu celular tá travando. Boa noite, Rafa. Boa noite, Dai. Acho que vai dar certo. Vocês estão me escutando? Estou Oi, Cléo. escutando. Tá me escutando? Tô. Deixa eu só arrumar a câmera do meu aqui, que tá alguma coisa. Tô. Oi. Deixa eu arrumar a câmera do meu. Tá ficando ruim. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Não quer ficar boa a câmera não, Tati. Oi? A câmera do meu telefone não quer ficar boa. Tá ficando contrária, tá vendo? Oxi. Aí. Não quer ficar de pé normal. Mas se você segurar na mão, consegue? Tá, ó. Coloquei em rotação. Negócio doido. É assim, a gente tem que vai se ajustando. Aqui também, meu celular, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ver. É. Não quer ficar não, Tati. Deixa eu ver, aqui vai mudar a câmera. Não vai não, Tati. Você acha melhor sair da live e entrar de novo? Sai, e aí eu vou te tirar aqui e aí você me manda o convite de novo, Tá tá? bom.
Gente, boa noite. Para quem eu não falei, desculpa os erros técnicos, mas meu celular está travando. A gente está arrumando a câmera do Cléo. Sejam bem-vindos a essa live. A gente vai se ajustar aqui, mas fiquem aqui com a gente, tá? Não vou embora, não. Deixa eu ver se o Cléo então. Ainda não. Ele saiu e entrou de novo. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Irene. Alessia. Salve Maria, Cristiano. Eu tô aqui, o Wellington tá trabalhando, então tá eu e as crianças. Eu pedi ajuda da Maria Clara para olhar o Lucas e o Pedro, caso chorasse, para eu não ter que sair da live, né? Então, qualquer chorinho, qualquer barulhinho, não se incomodem, a gente vai se ajustando, mas família é assim, né? Graças a Deus que eu tenho Maria Clara para me ajudar, né, filha? Eu chamei ele. Ver se agora dá certo dele da câmera. Tá do mesmo jeito. Por que será isso, né? Que estranho. Mas já pus em rotação, mexi. Não vai. Assim não consegue ficar parado. Assim. Isso. Ai, graças a Deus. Louvado seja Deus. Tudo bem, Cléo? Boa Amém. noite. Tudo, boa noite. Tudo bem com Bom, você, tá? tudo ótimo, graças a Deus. Estava falando aqui para eles que o Wellington está trabalhando, né? E eu estou sozinha com as crianças. A Clara está de suporte aqui, se caso os dois chorarem. Mas aí, Uhum. se caso você estiver falando e por algum motivo os dois chorarem ao mesmo tempo, eu tiver que sair, eu só vou falar assim que eu já volto, mas assim, você continua, porque Amém. pode acontecer. Nunca aconteceu os dois chorar ao mesmo tempo, mas pode acontecer. Mas vocês manda bala aí, tá? Não perde o Bom, fio da meada por causa de mim, não. tá bom. Tá bom? Então, eu quero Tá que você se bom. apresente, primeiramente, né, para quem não te conhece, e aí pode continuar, pode tomar conta dessa live, que o tema é seu hoje. Amém. Boa noite a todos, a paz de Cristo, o amor de Maria. Deus abençoe cada um de vocês. Eu me chamo Cléo Alexandre, sou missionário na Igreja Católica. Há mais ou menos 8 anos prego o Evangelho do Senhor. Faço parte também da Renovação Carismática, pregando no Ministério de Pregação. Então, sirvo o Senhor aí pregando. Há 12 anos tenho esse processo de conversão a todos os dias. 4 anos vivo da providência de Deus. Não fui eu que escolhi viver a providência, mas Deus me chamou. Então eu vivo para o Senhor, vivo para anunciar o Senhor. Esse Senhor que me fez o convite, também fez convite para tantos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, algo que eu acordei logo cedo, comecei a estudar, comecei a procurar, peguei um monte de livros e fui lendo, fui estudando. Então hoje a gente vai se aprofundar na nossa fé, que é muito importante. Hoje a gente vê as pessoas ela apostatando da fé. Na verdade, se diz apóstata da fé, mas como que pode alguém apostatar da fé se não tem a fé? Né? Então, algo que nos leva a pensar e algo que nos leva a entender. Então, Santo Agostinho ele chega a dizer, só ama aquilo que conhece. Quando a gente não conhecemos, não tem como amar. E os sacramentos da igreja, como foi anunciado já aí o primeiro, que é o batismo, agora nós vamos falar do segundo mandamento da igreja, que é a confissão ao menos uma vez ao ano. E eu fui buscar profundamente, fui pegar São Tomás de Aquino, fui buscar no Concílio do Vaticano IV, no Concílio do Vaticano IV, para a gente entender. Porque muitas pessoas, no tempo de hoje, ela entende algo de assim, não, a igreja disse que para me confessar uma vez ao ano, mas participa da Eucaristia, às vezes diariamente, às vezes só no domingo, mas a Eucaristia, ela é para as pessoas que vivem um estado de graça, e que é um estado de graça, sair do pecado mortal. Então, nos primeiros séculos, eu vou trazer aqui os primeiros séculos para vocês entenderem como que era a confissão, que era chamado, na verdade, de penitência.
Então era reconciliação da penitência. Então as pessoas no primeiro século, a igreja, os apóstolos, o apóstolo é o magistério hoje da igreja, que são os bispos e o papa, e alguns dos bispos, são não todos os bispos, ele tem uma graça que a igreja diz, chamada de infabilidade papal. Então, ou seja, a igreja não erra. Então, são 12 bispos que têm esse dom da infideliidade papal, ou seja, o papa e mais 12 bispos que fica ali auxiliando o papa. E aí, nos primeiros séculos, se confessava todos juntos. Então, todo mundo confessava no mesmo tempo junto. E aí um gritava lá, eu pequei nisso. Então começou a dar briga, confusão. Tipo, a mulher traiu, que era casada com outro homem, traiu, gritava, eu traí o meu esposo. E aí o esposo não sabia e dava maior confusão. A igreja foi entendendo e o Espírito Santo que guia a igreja, é o Espírito Santo soprando sobre o magistério, soprando sobre a igreja e melhorando, né? Não tirando doutrina, afastando a doutrina, aquilo que o Senhor construiu. Então o Espírito Santo ele vai melhorando. E aí eles entenderam que é particular. Então começou a ser particular porque nos primeiros séculos a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, que alguém vai pregar depois de mim sobre a Eucaristia. Então, eu vou falar sobre a Eucaristia, mas só por causa da confissão, mas eu não vou entrar nos méritos da Eucaristia. Então, era naquele tempo, os santos, os apóstolos, aqueles homens e mulheres que morreram para que chegasse em mim e em você hoje, essa graça de confessar, de comungar, de adorar, eles viviam a Eucaristia a todo tempo, a todo instante, eles comungavam diariamente. Só que foi chegando um tempo, os meus irmãos e minhas irmãs, que eles começaram a perder a fé, ou seja, começaram a apostatar o povo. Então o povo foi deixando de lado a Eucaristia, a fé, e foram comungando a Eucaristia de forma errada. Para você ver, tem um exemplo bem claro, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 27, diz bem claro, muito claro. São Paulo diz, aquele que comunga o corpo e sangue de Cristo indignamente seria condenado. Ou seja, quando naquele tempo São Paulo estava falando para a comunidade de Coríntios, os coríntios, aquelas pessoas que viviam em Coríntios, estavam comungando em pecado. Então eles estavam sofrendo mutilações, sofrendo combates espirituais. Por quê? Porque eles estavam comungando a sua própria condenação. E o próprio Senhor fala sobre na Sagrada Escritura que não comungueis do cálice do demônio e querer comungar do cálice do Senhor. Comungar do cálice do Senhor. Então o povo começou a sofrer mutilação, o povo começou a ficar doente, o povo começou a pegar lepra, o povo começou a sofrer consequência porque estava comungando em pecado. Então São Paulo exortou aquela comunidade dizendo essa realidade. E não é tão distante do tempo de hoje. Então, naquele tempo, isso, os apóstolos, os santos, e aí vinha muitos santos no santo daquele tempo, primeiro século, segundo século, Santo Agostinho, e aí vinha muitos santos, daí chegamos no século XII, onde eu quero ler para você algo sobre a Suma Teológica. Eu ganhei a Suma Teológica e no volume 4, no livro 3, né, no livro 3 do volume 3 dele, ele fala sobre essa graça de comungar. Então, esse livro ele foi escrito assim. Ele é escrito de muitas perguntas. Então, São Tomás de Aquino pegava todas as perguntas do tempo. Por exemplo, nos tempos de hoje, temos vários teólogos. E alguns teólogos ele acaba distorcendo um pouco da doutrina, dizendo, não, mas é dessa forma. Então, eles escreviam algo assim. Por exemplo, um perguntou para São Tomás de Aquino assim, mas se o batismo recebe uma só vez, então o sacramento se deve viver uma só vez. Entrando nesse mérito daqui do segundo mandamento, comungar uma vez ao ano, ou seja, confessar uma vez ao ano. Então, ele entrou nesse mérito. Então, São Tomás disse, o batismo se recebe uma vez só. Então, ele começa a responder várias perguntas. E aí, numa quinta pergunta do volume, do artigo 80, do artigo 10, São Tomás ele começa a responder um irmão ou alguém, uma pessoa que fez uma pergunta. Mas o Código Direito, o Código Canon, diz que deve se comungar pelo menos uma vez ao ano. Então, São Tomás de Aquino pega e começa a responder ele. E
antes disso, olha para você ver. Olha como é importante o sacramento da confissão. Santo Ambrósio, ele diz assim, todas as vezes que o sangue de Cristo é derramado pela remissão dos pecados, ou seja, a confissão, quando você entra na confissão, você confessa os seus pecados, é derramado sobre você o sangue de Cristo, que vem purificar, restaurar, libertar. Então ele está dizendo da remissão dos pecados. E pela remissão, e devo sempre recebê-lo, sempre que peco. Olha o que Santo Ambrósio está dizendo. Sempre que peco, devo sempre recebê-lo. Então São Tomás usa as palavras dos santos para que não fica eu disse, eu que estou falando, mas sim a igreja. Então nós temos 3 tripés dentro da igreja. Isso é importante falar também, porque muitos pregam igual um protestante. Não, se não está na Sagrada Escritura, não importa, né? Tem que estar na Sagrada Escritura. A nossa fé é baseada em 3 tripés. Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então, ou seja, o Sagrado Magistério é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que se fez verbo. O Senhor também é o Sagrado Magistério, porque ele foi o primeiro, né? O primeiro sacerdote, o primeiro bispo. Aí ele foi lá em Mateus 16, 18. Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá. Então ele deu a missão para Pedro, o primeiro papa da igreja. Então os apóstolos, eles são o magistério e a tradição, que é a vida do santo. Ou seja, os apóstolos, eles são os santos. Então São Mateus, São Lucas. Então essa é a tradição que o Senhor deixou para nós. Se você olhar bem direitinho, tudo isso que eu falei, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, é o próprio Senhor trabalhando em nossa vida. Então é o próprio Jesus. E aí Santo Agostinho diz assim, depois de ter dito, recebe que todos os dias ter útil o sacramento. Viver de modo que mereça, recebê-lo cotidianamente. Olha o que Santo Agostinho está dizendo. Então agora eu vou pegar as respostas de São Tomás, ele respondendo o segundo mandamento da igreja. E por quê? Então São Tomás ele começa a responder o irmão, e ele responde assim, por isso Anacleto, o Papa, estatuiu terminada consagração, comunguei todos os que quiserem ficar excluídos e assembleia dos fiéis, pois assim determinaram os apóstolos e tem a Santa Igreja de Roma. Mais tarde, porém, diminuiu o fervor, aqui começa São Tomás dizendo, mais tarde diminuiu o fervor da fé. Fabiano, o Papa, permitiu que se não mais frequentasse pelo menos 3 vezes ao ano, todos comungassem, mas na Páscoa, no Pentecoste, mas na Páscoa e no Pentecoste e no Natal, 3 vezes ao ano. Aí também o Papa Sotero determinou que se comungasse pela ceia do Senhor, mas pois pela multiplicação inadequada, referindo-se que a caridade diminuiu. Aí vem o Papa Inocêncio, que escreveu, colocou lá no 4º concílio de Latrão, e ele colocou assim, Papa Inocêncio III, estatuiu que os fiéis comungassem pelo menos uma vez ao ano na Páscoa. Aconselhar, porém, o livro dos dogmas eclesiásticos se deve comungar todos os domingos. Ou seja, naquele tempo era muito escasso os papas, ou seja, os padres, não tinha padres, então os apóstolos foram colocando bispo, tinha padres, mas tinha muitos lugares que não tinha padres, então eles começaram a pedir que se pelo menos confessasse uma vez ao ano para poder comungar na Páscoa. Até hoje tem lugar do nosso Brasil que ainda não tem padres, não tem bispo. Eu converso com uma irmã que ela diz que o bispo vai lá cada vez um mês, ou seja, o bispo vai lá uma vez no mês, às vezes ele vai de 3 meses, então tem lugar que eles não têm sacerdote. Por isso que a igreja coloca esse documento, então no catecismo está dizendo que se pelo menos uma vez ao ano, porque diminuiu a fé. Ou seja, se diminuiu a fé,
diminuiu o amor, a caridade a Deus, deixaram de amar o Senhor. Porque quando aquele que ama o Senhor, aquele que tem fé, e fé ele é uma graça que Deus nos dá no batismo, que já foi falada aí. Teologia, é virtude teologal. Então, essa virtude teologal, quem é que trabalha na fé? É o próprio Espírito Santo te impulsionando buscar o Senhor. Então, o próprio Espírito Santo dentro de você, ele começa a dizer, ó, isso que você está fazendo é errado. Uma pessoa que ela começa a buscar a confissão, ela começa a crescer no estado de graça. E o próprio Espírito Santo vai mudando a vida dessa pessoa. Talvez você deve ter conhecido alguém que viveu de forma errada, e aí você vê que essa pessoa começou a comungar, confessar, rezar o terço, e essa pessoa começou a mudar de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, através dessas virtudes, começa a restaurar. Aí vem as virtudes cardeais, que é a prudência, a temperança. Então, dentro dessas virtudes teologais, entra as virtudes cardeais, que é virtudes morais. Então o Espírito Santo começa a movimentar dentro de você, trabalhando com essas virtudes, você vai entrando no estado de graça, e aí o Senhor vai te levando. Mas para alcançar graça, precisa estar no estado de graça, que é a confissão que nos traz para nós. Eu tenho um livro chamado aqui, Teologia da Perfeição, de Antônio Royal Marinho. É um grande homem de Deus, ele é tomista. E ele dizia assim, que para estar com o Espírito Santo, precisa estar num estado de graça. E como é buscar esse estado de graça? Esse estado de graça é a confissão. Então, muitas pessoas naquele tempo, por causa do século, por causa da dificuldade, como nós estamos vivendo agora, no tempo de hoje, pandemia de Covid-19. Muitas paróquias fecharam, muitos padres não querem atender, muitos padres não querem confessar, muitos padres deixaram de dar Eucaristia. Então, muitas pessoas desistiram de buscar o Senhor, desistiram de ser do Senhor, abandonaram a sua fé. Quantas pessoas estão apostatando a sua fé? Então, neste momento, é o momento que nós devemos ficar firme. Buscar aonde tem confissão, perguntar, né? Porque assim, se não pergunta, não encontra. Então você vai ficar, Deus a dará. Aí eu vi um padre, uma vez ele estava falando na missa assim. Imagine você ficar uma semana sem tomar banho. Como que ficaria? Ficaria fedido, né? Ficaria o corpo fedendo, a suvaqueira e outras coisas fedendo. Imagine você sem escovar os dentes. Como que fica? Ficaria fedido e ficaria de várias formas fedendo. Ou seja, imagine agora a sua alma sem o sacramento da confissão. Porque quando se fala sacramento, se fala do próprio Senhor. Se fala do próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor, mas eu vou lá e como muitas pessoas falam, eu vou confessar com o homem. Não, aquele homem que está lá, ele foi ungido pelo Senhor. E nós vamos ver isso na Sagrada Escritura agora. Foi ungido pelo Senhor, foi chamado. O Senhor escolheu ele. O Senhor deu a graça para ele. Se tornou um sacramento. Também está no sacramento. O padre é um sacramento. E aí vem a confissão. Não é o padre que confessa a nós, mas sim o Senhor que está no padre. E aí o Senhor nos perdoa, como Santo Ambrósio diz. Quando nós confessamos os nossos pecados, é o sangue de Cristo sendo derramado sobre nós. Um exemplo muito claro aí é o filho pródigo. Né? Ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. E o que o pai fez? Deu uma nova aliança para ele, deu uma veste nova, deu uma sandália nova. Somos assim nós. Quando nós pecamos, nós afastamos Deus da nossa vida e dizemos, eu quero agora decidir por mim. E aí a gente sofremos consequência. Mas o Espírito Santo, como São João Batista veio, né? Veio anunciando o caminho de arrependimento. Ele dizia o quê? Eu batizo na água, mas de um batismo de arrependimento. E esse caminho de arrependimento, o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos convencendo do mal. Então logo a gente cai, logo o Espírito Santo fica fazendo o quê? Inspirando você, vai confessar. E aqui fica algo que eu quero deixar para você também, que eu aprendi. Quando nós caímos, o próprio acusador, que é o demônio,
Ele fica nos acusando para nós pisar na nossa alma, para que nós ficamos pisoteando na nossa alma. Ou seja, nós perdemos a paciência, nós perdemos a humildade, porque querendo ou não, nós somos pecadores, somos miseráveis, estamos num processo de santidade, num processo de conversão, e a conversão é diária. Tem dia que nós perdemos uma batalha, mas o Senhor nos ergue através da confissão, só que não devemos pisar na nossa alma. Devemos pedir a graça para o Senhor, e eu vou tratar sobre isso, como aproveitar isso, né? Eu até já indica aí, se você quiser marcar, eu vou falar sobre isso mais para frente, sobre esse livro aqui, chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, de Joseph Tissot. É um livro maravilhoso, eu não vou trabalhar com ele, com vocês hoje, mas é um livro muito bom. E aí eu vou falar algumas coisas que ele disse aqui, que me ajudou a crescer. Por quê? Porque nós caímos no pecado, o acusador começa a nos acusar. E aí a gente começa a pisar na nossa alma. E Joseph Tissot, eles nos ensinam, quando nós entramos no estado de contrição, esse estado de contrição, eu começo a pedir perdão, e assim, eu, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Santa Teresa d'Ávila, ela fala sobre as 7 moradas. Então, nós temos uns processos de morada na nossa vida. Quando eu confesso, eu já escutei muitos pregadores, muitos missionários, já escutei muitos irmãos falando, eu nunca nem cheguei perto do portão da primeira morada. A confissão, o batismo e a confissão é a chave que eu entro no castelo. Então, ou seja, eu entrei na primeira morada quando eu confessei. E aí, a igreja me chama para fazer penitência, jejum, e aí eu começo a fazer mortificação. Os santos da igreja, a igreja chama isso de cética. Por que cética? Cética é uma pessoa que está rezando, uma pessoa que está fazendo penitência, está fazendo jejum, está reparando os maus que foram levados para o coração de Deus. Ou seja, quando eu peco, eu firo o coração de Deus. Mas Deus é misericórdia. Sim, Deus ele é misericórdia. Mas eu estou ferindo a Deus. Pensa assim, se coloque no lugar de Deus. Uma pessoa vem e fala um monte para você. Como que você se sente? Você se sente chateado, você se sente magoado. Aí vem uma pessoa e te dá uma voadora sem você perceber. Você está lá e de repente um amigo seu vem e te dá uma voadora no peito seu, você cai no chão. O que você sente? Você vai sentir vários sentimentos, raiva, ódio, você vai se sentir muito irado. Agora imagine você ferindo o coração de Deus, e aí você vai lá e cai no pecado, se lambuza, e aí você confessa, aí você cai de novo, e você está batendo em Deus. Só que Deus não merece isso, porque Deus nos criou, Deus nos amou, Deus morreu na cruz, claro, somos pecadores, sim, mas devemos lutar para isso. Então entenda que toda vez que você, como diz o catecismo da igreja, o demônio não atenta mais daquilo que nós não podemos, porque a graça de Deus nos dá a graça de decidir. Se eu decidir cair no pecado, ainda às vezes a gente fala, o demônio me derrubou. Não, foi uma decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão de cair. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Muitos falam, mas o demônio me derrubou, mas o demônio fez isso comigo. Que na verdade foi uma decisão que nós tomamos. O demônio nos atentou, o demônio nos provou, o demônio nos seduziu, como Eva e Adão. Sabia que lá não podia comer do fruto do centro. Mas por uma decisão e pela uma sedução, ela foi e fez o quê? Comeu. Então ela tomou uma decisão e caiu. Só que Deus fez o quê? Tirou eles do paraíso. Então, quando eu caio no pecado, ou seja, eu estava lá na segunda morada, caí no pecado, vida cética. O demônio odeia quem faz vida cética. Por isso que muitas pessoas abandonam a igreja, por isso que muitas pessoas abandonam a vida de oração, por isso que muitas pessoas abandonam a confissão, por isso que as pessoas abandonam o jejum, abandonam a penitência. As pessoas vão abandonando, por quê? Porque o demônio odeia. Isso está lá no livro chamado A Suma Demoniaca, do padre Fonteia. Ele estava explicando sobre a cética. Por quê? Porque quando eu começo a fazer penitência, o próprio Espírito Santo vai fazendo o quê? Iluminando a minha alma. Eu tomei uma decisão.
como Santo Agostinho fala, que a oração é a chave da porta do céu, mas também a oração é uma decisão que eu tomo de amar a Deus. Então, quando eu tomo essa decisão de amar a Deus, eu entro no estado de quê? De querer a Deus. E o próprio Espírito Santo vai te impulsionando a rezar, a fazer penitência por aquilo que você errou, pelos pecados. As pessoas não sabem, mas o jejum de sexta-feira de carne é uma forma que a igreja usa para santificar nós aqui sobre a terra. Se nós não pagar aqui com penitência, nós vamos pagar ou no purgatório, e quem entra no purgatório está vivendo uma grande graça de Deus, ou seja, está na santidade, ou é condenado ao inferno. Então, a igreja, como que a igreja é sábia? A igreja coloca que a sexta-feira se deve fazer jejum de carne. Isso está lá no Código de Direito Canon. E quando nós não fazemos jejum de carne na sexta-feira, logo caímos na onde? No pecado. Por quê? Porque eu não estou observando as leis da igreja. Aí, ou seja, aí eu pulo para a terceira morada. Eu faço penitência, então estou na vida cética. Oração, penitência. Eu pulo para a terceira morada. E nessa terceira morada eu conheço a Deus. Eu começo a rezar, eu quero a Deus. Então, vem o quê? Vem essa graça. Por que estou falando sobre isso? Porque quando nós fazemos uma contrição perfeita, o demônio vai nos tentar. E Deus permite muitas vezes nós cair para poder olhar para Deus. Ou seja, quando nós estamos rezando, estamos lá na terceira morada, meus irmãos. E aí na terceira morada a gente já está se sentindo, tá vendo? E o demônio derruba quem nós? No orgulho. Por exemplo, São João Maria Vianney, ele começou a jejuar, começou a orar, começou a rezar. Aquela cidade começou a se transformar, porque é um grande sacerdote. Mas como o demônio usou para derrubar ele? Tá vendo? Olha como você reza. Olha, você jejua demais. E aí você fica, é verdade, né? Eu prego muito. Nossa, eu sou um grande pregador. Então o demônio começa a nos derrubar. Por exemplo, olha as artimanhas do demônio. Você vai pregar num lugar, um grupo de oração. Você termina aquela pregação, a pessoa vem até você e fala, nossa, como você pregou. Nossa, que unção que você teve. E aí, Santa Teresa d'Ávila diz que nesse momento é o demônio usando para derrubar você no orgulho e na vaidade. E muitos de nós é verdade, você viu, né, irmão? Nossa, quanto conteúdo, nossa, eu preguei demais. E na hora que a gente deveria falar assim, louvado seja Deus, porque Deus deu a graça. E aí quebra o demônio, só que nós crescemos. Então, isso são estratégias do demônio. Por que estou falando isso? Porque quando nós chegamos nesse estado de graça, e da primeira, segunda e terceira morada, é só virtude. Quarta morada que nós alcançamos a graça de Deus mesmo. Onde Deus começa a responder, onde Deus começa a dar o favor, onde as pessoas começam a alcançar cura, onde as pessoas começam a alcançar milagre, mas não é mérito seu, mas mérito de Deus. Então, nisso o demônio nos derruba. E esse homem, José Tissot, que era também filho espiritual de São Francisco de Sales, ele gosta de falar muito de São Francisco de Sales, ele diz, quando nós caímos, e nós caímos no pecado, logo nós caímos e falamos, Senhor, eu peço perdão, meu Pai, com o coração contrito. Perdão, meu Pai, por ter ferido, por ter caído, por ter errado contigo. E assim Deus, você entra no sacramento da confissão, você confessa os seus pecados, Deus, ele te deixa no mesmo lugar, ou na terceira morada, ou ele faz o quê? Conforme você vai rezando, vai buscando a Deus, você já chega no grau onde você estava. E aí, olha como a igreja é muito bela. E como a confissão é importante. Por que as pessoas estão apostatando da fé? Por que as pessoas não estão amando mais o Senhor? Por que as pessoas estão atrás de cura, de libertação? Porque elas não conhecem o sacramento. Porque se conhecesse o sacramento, você seria liberto, por exemplo, uma pessoa que foi espírita, uma pessoa que foi ao candomblé, uma pessoa que está com várias situações acontecendo na vida, buscando a confissão, comungando o corpo de sangue de Cristo, você alcança a libertação para a sua vida. É assim que os santos viviam, mas hoje não se fala mais disso. Vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de São João, no capítulo 20. Olha, para ficar bem claro aquilo que a igreja diz. Bem claro. São João, capítulo 20, versículo de 21 ao 23. Evangelho de São João, capítulo de 21,
capítulo 20, versículo de 21 a 23. É claro que essas pregações, elas dão uma polêmica, né, Tati? Mas é louvado seja Deus. Porque se fala de confessar, fala, agora eu tenho que ficar no confessionário confessando a vida toda. É o que a igreja pede. Ué, melhor do que pro inferno. É. Então diz assim, ó, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 21 a 23. Ele disse-lhe, de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles, ele disse-lhe, recebe o Espírito Santo. Quem faz o trabalho todo é quem? O Espírito Santo de Deus. Aquele que perdoais os pecados serão perdoados. Aqueles que não aqueles aos que não retiveres serão retidos. Nisso aqui agora entra, né, palavra da salvação. Isso aqui agora entra Mateus 16, 18. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aí 18, Mateus 18, 18 fala a mesma coisa. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o próprio Cristo deu autoridade a quem? Os apóstolos. O magistério da igreja. E aí vem os padres, porque nos primeiros séculos não existia padre, existiam os bispos. Então foram colocando nas cidades, foram colocando os bispos foram tendo muito trabalho, como hoje tem muito trabalho, foi trazendo, e aí veio instituir o sacerdote, os padres. Aí os padres foram sendo os braços dos bispos. Aí vê que tem muita missão, muito trabalho. Aí vem os leigos. Segundo o Vaticano, abriu a porta para os leigos anunciar o evangelho. Ou seja, para ajudar o sacerdote, ajudar o bispo na evangelização, na missão, como eu e você fomos chamados. Então você vê, aqui São João resumiu tudo que nós estamos falando. Confessai-vos ao menos uma vez por ano. Mas isso é para aquela população que não tem um sacerdote naquele lugar, não tem um bispo naquele lugar. Aí você tem a graça de comungar diariamente. Você tem a graça de comungar no domingo. Só que aí o que entra? Exame de consciência. Né? Eu devo comungar? Como que está? Aí entra aquele testemunho de Catarina. Você já ouviu falar, Tati, desse testemunho de Catarina? Acho que já. É um testemunho muito lindo. Tem um PDF na internet, tem um PDF dela. É um testemunho lindo. Né? Eu vejo os pregadores vendendo o livro dela, mas não se pode vender. É um livro para ser de graça. E o testemunho de Catarina, ela confessou um dia antes e no outro dia ela ia à missa. E Catarina, ela saiu para trabalhar, ela viu o irmão na rua passando necessidade e ela não ajudou o irmão. E aí ela foi para a Santa Missa no horário lá, não falava o horário, ou se fala, não lembro, e ela foi para a Santa Missa. Quando teve todo o rito da Santa Missa, teve todo aquele estado de graça, aí quando ela ia entrar na fila da comunhão, Nossa Senhora apareceu para ela e disse, você não pode comungar. Ela, mas por quê? Eu confessei ontem. Por causa do irmão, que quando você saiu da sua casa para trabalhar, você não ajudou. Isso entra também no estado de graça. Ou seja, quantos irmãos que nós vemos nós não ajudamos? Né? Então ela foi barrada. E aí teve num século umas heresias, meus irmãos, de janzenitas, que dizia assim, só pode se
comungar o corpo e sangue de Cristo, aquele que tem virtudes, que está no estado de graça, ou seja, não peca gravemente, não peca mortalmente. Santa Teresa escutou aquilo e logo ela rebateu naquele tempo. Rebateu essa heresia dizendo, nossa Senhor, que nós possamos voltar, porque foi banido. Então as igrejas estavam só tendo missas, poucas missas, e Santa Teresa começou a pedir a Deus que voltasse às comunhões. E logo Deus escutou, que aí levantou o Papa Pio X. Naquele tempo, o Papa Pio X orientou que se comungasse diariamente. E aí falou, aquele que está em pecado mortal não deve se comungar, quebrando já a heresia daquele tempo. Ou seja, os pecados veniais não me barra de comungar. Por quê? Porque diante da Santa Missa, no começo, tem um ato de penitência. É nesse momento, aonde também é uma denúncia, mas eu tenho que denunciar, porque a nossa missão é levar o povo para Deus, né? E não levar o povo para o caminho errado. Também seria cobrado se não falasse. Quantos das pessoas que ficam prestando atenção lá na música, e aí fica, aí dança, e rebola, e perde todo o foco, aonde não era nem tempo de você dançar, era tempo de você ou ajoelhar, ou de baixar a sua cabeça, e fazer o exame de consciência. Vai dizer os santos da igreja, meus irmãos, que devemos fazer o exame de consciência logo que nós saímos da nossa casa. Logo. Ou seja, será que eu estou no estado de graça? Será que eu posso comungar? Se eu estou no pecado venial, naquele momento, na liturgia, eu devo já ali pedir ao Senhor, Senhor, perdoe os meus pecados. Quais são esses pecados veniais? Fofoca, mentira. Quantas pessoas inventam fofoca? Claro que tem umas fofocas que, nesse livro aqui, a Tati até falou hoje sobre ele, o meu é diferente, a capa, Escola da Perfeição Cristã de Santo Afonso, o da Tati é da editora Cultor, o meu é da editora Imaculada do Anderson Reis. É um livro que você deveria ter na sua casa, para você ser uma pessoa instruída. Um católico tem que ser uma pessoa instruída, ou seja, saber o que está fazendo. Né? Quando você está trabalhando, você não tem que saber o que você está trabalhando, o que você tem que fazer lá, o serviço? Você é mãe, né, Tati? Agora você é mãe, você tem que saber ser mãe. E não é assim, você vai aprendendo, não é? Então você vai sendo o quê? Instruída. Então as pessoas hoje precisam ser instruídas. E aí Santo Afonso, ele fala que o pecado, né, venial, ou seja, da mentira. Esse pecado da mentira, tem os pecados da mentira que é leve, que é venial. Mas tem os pecados da mentira que fere o outro irmão, calunia o outro irmão, já entra nos pecados mortais. Então tem que tomar muito cuidado. Precisa se estudar, e muito, porque senão a gente estamos comungando a nossa própria condenação. E aí ele fala sobre esses pecados veniais, precisamos conhecer. Então, nesse ato da Santa Missa, perdoa esses pecados veniais. Então, devemos meditar. Os santos da igreja vai dizer que devemos pedir perdão a Deus quando acordamos, ao meio do dia e à noite na hora de dormir. Na hora de dormir, devemos fazer uma consciência, ou seja, um exame de consciência. Hoje eu fiz isso. Ou seja, o Espírito Santo vai caguetar, né? Vai dizer, ó, você falou de fulano, aí você falou, eu perdoa. São coisas que vai acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que ligam, né? Ô, fulano de tal tá fazendo isso. E aí, às vezes, a gente vem de falar, ô, irmão, vamos rezar pelo irmão. A gente acaba deixando e começa a conversar, né? Então, a gente tem essas inclinações. E aí acaba nós caindo. Então, devemos fazer esse exame de consciência. Isso é muito importante para esse segundo mandamento. Estou dando uma formação para você, não é nem pregação. Uma formação como deve ser na confissão. E agora eu vou trabalhar um pouco aqui com a Escola da Perfeição. Depois a gente entra no catecismo, sobre algumas coisas que o catecismo diz sobre a confissão. E como a Tati já disse, eu achei muito interessante, falava do padre lá, o Cassiano, usava de um padre santo, que dizia sobre a importância, e dizia para o demônio o que tirava ele, né, da vida das pessoas. Ele dizia, confissão frequente. Agora imagine você 1 ano sem confessar. Imagine como a sua alma deve estar podre. Aí você fala, mas eu rezo. Já viu isso, né, Tati? Eu rezo. E eu não alcanço graça, Deus não me ouve.
Eu estou rezando o rosário, eu estou indo na missa, eu estou fazendo adoração, mas Deus não me ouve. Primeiro ponto, pecado venial barra de graça vir sobre você. Pecados veniais barra graça de vir sobre você. Pecados veniais leva também você ao pecado mortal, sem você perceber. Santo Agostinho ele vai dizer que você deve vigiar os pecados veniais, porque os pecados veniais é como uma lepra, é como se fosse esse vírus Covid, sabe? Esse vírus Covid, que você pega e você não percebe, quando vai ver você está morrendo. Pecados veniais é do mesmo jeito. Se você não vigia, por exemplo, por isso que eu estava falando já, falei de exame de consciência, para que você fique, como a palavra diz, vigiai e orai. Como São Pedro também fala em primeira carta São Pedro 5,8, vigiai e orai, porque o demônio é um leão que ruge para vos devorar. Então, se você não tem essa consciência boa, você sempre vai cair. Ou seja, você vai também acusar a Deus, dizendo, Deus não me ouve, Deus não escuta as minhas orações. Deus, ele te ouve, mas não tem como te dar essa graça, sendo que você está andando errado. E aí Deus permite isso para que você volte para o caminho. Ou seja, uma pessoa que viveu muito errado, vou colocar eu, 25 anos, né, 15 anos numa vida errada. Aí Deus me chamou. Aí eu comecei a caminhar, comecei a andar e comecei a sofrer algumas coisas. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, fala, aquele que ama a Deus, Deus castiga. Mas castiga como? Como um pai. Não é um castigo como esse mundo fala. É um castigo de um pai educando a alma do cristão. Aí você entra na confissão. Deus ele vai dando penitência sobre você. A cruz, sabe a cruz? Vai dando a cruz para você. Ah, mas eu sofro tanto. Mas eu sofro. É as penitências, a céstica. Sabe, a céstica, você entrar na mística. E o que é mística é a Eucaristia. Quando você comunga, você está na mística, porque Deus é espiritual. Quando você confessa, você está na mística. É porque é um ato de fé. Você está lá, você não está vendo o Senhor Jesus Cristo, mas você está confessando. Você está entrando na mística, você está entrando no estado de graça. Você está deixando Deus mudar de você. E aí Deus coloca a céstica e a mística. Ou seja, coloca você para fazer penitência. Você começa a sofrer. Aí você começa a andar no Senhor. E aí o Senhor começa a dar o que? Graça. Só que, se você ficar no pecado, não adianta. Então, o Cassiano falava isso, e aí o demônio dizia, confissão frequente. Aí ele usou também, falando Santa Brígida, que deveis confessar fervoroso, devereis purificar-se muitas vezes pela confissão. Olha o que Santa Brígida estava dizendo. Aí, alguns padres, não é para criticar os padres, mas eu já vi padres bons, padres muito conhecidos, padres que têm muitos seguidores, dizer, esse negócio de você confessar a cada 7 dias é errado. Opa, pera lá, vamos analisar o que os santos viviam. Santo Afonso, ele começou aqui a falar de uns santos, e ele falou assim, muitos santos para alcançar grande pureza, e isso é meu chamado, seu chamado, o que é isso? Santidade, para alcançar pureza da alma, de consciência, praticava confissão cotidiana. Assim, Catarina de Sena, olha, Catarina de Sena, ela vivia a mística de Deus, uma mulher analfabeta, quando Deus falava com ela, ela entrava em êxtase. Assim, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, Santa Coleta, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de... Só santo tremendo ele está falando aqui. Santo Inácio de Loyola e muitos outros. São Francisco de Borja não satisfazia com isso. Confessava 2 vezes por dia. Sabe por quê? Porque queria amar o Senhor. E a confissão é esse pleno amor. Ou seja, eles sabiam que estava traindo o Senhor, sabia que estava errando com o Senhor. Então eles faziam o quê? Buscava a confissão. Por causa de quê? Esses santos nem pecavam mortalmente, eram pecados veniais. E como eu estava falando que Deus ele vai castigando um pouco nós, para que nós entramos no estado de graça, de pureza, Santa Teresa d'Ávila, ela ficou acho que mais ou menos 20 anos de cama. Tati, 20 anos de cama. Aí ela foi no sacrário.
Chegou lá no sacrário e falou, Senhor, por que é que eu sofro tanto? Né? Por que eu fico tão tempo doente? Ela dizia no livro, lá no caminho, História da Vida dela, que quando ela gatinhava, que ela ficou tanto tempo na cama, que quando ela engatinhava, ela louvava a Deus pelos gatinhos, por gatinhar. E aí ela foi lá, Senhor, por que? No sacrário, Senhor, por que eu sofro tanto? E aí Jesus disse para ela, por causa dos pecados veniais que você cometeu na sua juventude. Estou fazendo você pagar. Aí a gente olha para São João da Cruz, que ficou 9 meses preso. Aí Santa Teresa d'Ávila diz, é por isso, Senhor, que você tem tão poucos amigos. Mas Deus, Ele quer forjar na nossa alma uma graça. Ou seja, ontem eu pensava nisso. Quando Deus ele vai nos forjando, vai nos forçando, vai entrando na séstica mística, Deus vai nos apertando na cruz, no madeiro da cruz. Assim como Jesus foi apertado, foi torcido, Jesus foi apertado e que desceu da cruz? Sangue, ou seja, azeite, unção, nossa salvação. E mesmo assim o Senhor nos chama, como ele diz em Mateus 10, 38. Aquele que não renuncia a si mesmo, não toma sua cruz, não é digno de mim. Então, para nos renunciar, Deus ele vai fazendo o quê? Dando cruz. E essa cruz vai nos apertando, vai nos forjando. Chega um tempo que aquilo que nós vivíamos no passado, qualquer situação, parece que não faz efeito mais. Então, Santa Teresa d'Ávila entendeu que esse estado de graça, de estar no Senhor, pelo esse estado da confissão que dá, ela pediu o quê? Senhor, me dá e me dou. Me dá e me dou. Por quê? Porque ela queria ser santa. Então, se você não entendeu que a confissão, ele perdoa os pecados, mas ele não tira a decisão daquilo que você fez. Ou seja, vamos lá, hoje está na moda, né? Alguns padres aí falam que pode se masturbar, que pode ter relação sexual antes do casamento, que você pode ficar amaziado e outras realidades. Não estou indo contra o sacerdócio, entenda. Estou indo contra as heresias que está perdendo muito o povo de Deus. E aí você tem que entender que isso fere a Deus. Então, por exemplo, aí o moleque vai lá e faz sexo com uma jovem. E ele engravida ela. Mas ele vai lá e confessa. Deus vai perdoar. Por quê? Porque ele foi lá e confessou. Só que a consequência do pecado vai existir. Então, como o Senhor faz para poder santificar? Penitência. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila foi vivendo, São Francisco de Assis, então, todos os outros grandes santos. Então, esses santos entendiam que quando eles estavam sofrendo, Deus estava amando. Como eu dizia, Adolfo Tanqueray, não. Frei Antônio Raul Maria dizia, não tem como ter o Espírito Santo aquele que não está no estado de graça. E o que é estado de graça? Confissão. Sem confissão você não tem estado de graça. E ele até fala alguma coisa sobre isso aqui, que eu até anotei, que ele dizia que Santo Afonso ele dizia que não adianta você confessar e não ter na sua alma um arrependimento. Ou seja, querendo ou não, como estava dando um exemplo do jovem que engravidou uma jovem, ele não tem um arrependimento, porque ele continua. Então, uma pessoa que continua nessa vida, continua caindo, continua, né? Você vê aí que as jovens de hoje são assim, né? O cara vai lá, faz um filho, abandona e a menina fica com o filho. As meninas, desculpa a palavra, são bestas. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um filho nela, ele vai e pula para outra mulher, e faz outro filho na outra mulher, e ele vai indo assim. Só que, eu quero dizer isso, são pessoas que são católicas, não estou dizendo pessoas pagãs, que se diz católica, né, como diz o padre Dom Henrique, que morreu, pagão batizado. E aí vai fazendo fim na outra, e as mulheres vão sofrendo, né, porque aí ela vai ficando com o filho, tem que criar o filho, e aí veio de coração dela ser sarado, curado. A consequência do pecado vai tirando ela de Deus, ou ele de Deus, porque o cara também vai pulando, 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 e aí hoje tudo se pode, e não é dessa forma que, né, que acontece.
O Senhor nos chamou para a santidade, Levítico 19, 2, seja santo assim como Deus é santo. Então você vai ver várias passagens chamando para a santidade. E o que nos dá essa santidade é a confissão. Aí eu estava agora falando do exame de consciência, né? Eu estava explicando um pouco para vocês. Agora vamos entrar nesse exame de consciência e eu vou explicar o que é uma contrição perfeita. Então, Santo Afonso ele fala sobre esse exame de consciência. Esse exame de consciência, você precisa buscar a graça de pedir para o Senhor o temor, o arrependimento dos pecados. E essa arte de aproveitar as faltas, como eu disse para você, meu irmão e minha irmã, que quando você faz essa contrição, que logo você caiu, você pede, falando para o Senhor, Senhor, perdoa, Senhor. Eu caí, eu feri a Ti, eu errei com o Senhor. Senhor, me perdoa. Você vai olhando para Deus. Então, Joseph Tissot, ele fala dois estados de contrição. Uma contrição imperfeita e uma contrição perfeita. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente olha para o filho pródigo, ele diz assim, quando ele chega lá na lama, lá em Lucas 15, chega lá na lama, no versículo 11, ele nem as lavagens dos porcos davam para ele. Olha a situação do pecado. Nem a lavagem dos porcos dava a ele. Ou seja, o demônio usou ele, desvirou ele, acabou com ele, e o cara estava com fome, o cara queria comer, e nem a lavagem dos porcos dava para ele. Mas olha o que o Espírito Santo inspirou. E uma contrição imperfeita, ela é boa. Porque o Espírito Santo vai inspirando até chegar na perfeita. Então ele lembrou, na casa do meu pai, o meu pai trata os empregados bom. Vou até o meu pai e direi, trate-me como um empregado, porque eles têm tudo de bom lá para comer. Isso é uma contrição imperfeita, porque você está olhando para si. Você está lembrando de si. É uma coisa boa? Sim, você lembrou, opa, preciso voltar. E Deus está te esperando para você voltar. Só que quando ele vai no caminho, que ele vem em direção, ele vê o pai dele, e o pai dele abre os braços, isso vai dizer a Sagrada Escritura, ele fala, pai, pequei contra ti e contra o céu. Ou seja, vamos traduzir, você vai no confessionário, Senhor, eu pequei. Eu errei contra a igreja e contra o Senhor que está no céu. E aí ele diz o quê? Te dou uma sandália, dá um anel novo, dá uma veste nova, uma sandália, mata um novilho, o céu faz festa. Por quê? Porque você fez uma contrição. Eu pequei, pai. Contrição perfeita. Um exemplo mais claro, São Dimas. Quando São Dimas estava na cruz, por que estou ensinando contrição para vocês? Porque isso é muito importante. Porque se você confessa sem um arrependimento, você nunca vai crescer, você não vai vencer as situações que estão na sua vida. Você não vai vencer o pecado que te assola há anos, né? Como diz o meu pároco, o seu pecado de estimação. Você tem coleira, você tem corrente do seu pecado, você carrega ele como um cachorrinho de estimação. Ai, meu fininho, meu fininho. Você nunca vai vencer se você não fizer isso. E aí São Dimas lá na cruz, olha que perfeição. Que perfeição. Você vê que o outro ladrão chamado Chester, desce daí, você não é Deus, se salve, começa a acusar Jesus. E aí Dimas, olha, vai dizer à igreja, que daria uma outra pregação, mas não é a hora. Depois eu falo sobre isso, como Nossa Senhora intercedeu, o Espírito Santo soprou sobre ele, aí é uma outra pregação. Mas ele disse, Chester, nós merecemos isso, mas ele não merece. Olha, contrição. Ou seja, quando você cai no pecado, você merece sofrer, você merece pagar um preço. Mas ele estava olhando para o Senhor e fez essa contrição. Nós merecemos, nós ocasionamos isso, nós tomamos essa decisão, mas ele não, ele está morrendo por nós. E aí ele faz essa pergunta. Senhor, lembra de mim no paraíso. Então Jesus fala o que para ele?
estará comigo hoje. Olha a contrição perfeita. Porque Jesus viu que do coração de São Dimas tinha uma contrição perfeita, um arrependimento. É isso que é contrição. Eu me arrependo, eu caí, Senhor. Eu errei, mas eu me arrependo desse mal que eu fiz. Aí entra o que? Exame de consciência. Você vê que ele estava lá, né? Você vê que o outro acusou Jesus desde o começo. Seu louco, ainda você abraça essa cruz? Mal sabia ele que Jesus estava morrendo por ele. Jesus estava amando. Nesse momento, Jesus não vem depois, né? Como nós lemos aí João 20, 21 a 23. Jesus, quando ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia, ele vem e fala: aqueles que você reter os pecados serão perdoados. Olha como Deus nos ama. Então essa contrição perfeita, ela está sempre aí. A gente olha lá para São Pedro vai, né? Jesus sobe no barco, chama a atenção dele, joga a rede nas águas mais profundas. Quando Pedro pega todos aqueles peixes que traz e chama todos os outros barqueiros, todos os outros pescadores, eles começam a pegar muito peixe. Qual é a primeira resposta para Jesus? Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu. E o que nos mata, aí entra São Pedro Julião Emade no livro chamado A Divina Eucaristia. O que nos mata, o que nos leva a comungar em pecado, o que nos leva a errar com o Senhor, aquilo que São Paulo estava dizendo, aquele comunga em pecado, comunga sua própria condenação, falta de olhar para o Senhor, falta de olhar para dentro de nós. E esse exame de consciência, como a igreja dá vários exames de consciência, nos faz olhar para nós. E isso entra na confissão, isso é muito importante. Você entender, quando você olha para si, por exemplo, dar uns exemplos meus. Quando eu vim para a igreja, eu era orgulhoso, vaidoso, irado. Nossa, a Tati conhece eu aí, sabe um pouco da minha história. Então, quando eu fui entrando, e aí agora eu fui lendo uns livros e foi olhando para dentro de mim. Por exemplo, tem um livro do padre Faust, que é do padre José Maria Escrivá, da Opus Dei. Ele escreveu Como Conquistar as Virtudes. Eu li aquele livro e eu falei, nossa, como eu preciso me converter. Como eu preciso mudar. Então eu tinha raiva, tinha ira, falta de perdão. Eu cresci, o mundo foi alojando. E quando a gente olha para dentro de nós e nós começamos a olhar para nós e começamos a falar, nossa, como eu sou miserável. E aí muitos de nós achamos, nossa, eu sou um santo. Né? Eu imaginava isso no começo porque eu rezava o rosário, eu participava da missa. Eu sou um santo. E hoje eu descubro que eu sou um miserável e dependo da graça de Deus. E eu comecei a olhar para dentro de mim. E lendo esse livro do São Pedro Julião Emade, comecei o ano lendo sobre a Eucaristia. E ele dizia, quando Jesus falava, seja manso e humilde de coração, como eu sou manso e humilde, ele fala isso sobre também a Eucaristia. E aí entra a confissão. Quantos de nós temos dentro da nossa alma ciúmes, inveja, ódio, os pecados capitais todos, gula, ira, inveja, preguiça, são os pecados graves. E aí vem muita situação. A gula é mãe e mestra de todos os pecados. E aí, olhando para dentro de nós, que nós vamos reconhecendo o quanto somos miseráveis. E o Senhor, como eu dizia, tratamentos da cruz, né? O Senhor vai nos dando cruz, nós vamos sofrendo. O Senhor vai nos levando à humildade, o dom da humildade, a virtude da humildade, nós vamos reconhecendo. E quantos de nós aproximamos da Eucaristia dessa forma? Precisa de confissão. E o Santo Afonso, ele começa a dizer nesse livro Escola da Perfeição, que nós que temos essas inclinações, nós que não olhamos para dentro de nós, né? Como São Pedro Julião Mar dizia, manso e humilde, ele também dizia que muitos de nós olhamos para nós, ou seja, eu comungo porque eu mereço. Eu não mereço comungar o corpo de Cristo, mas Cristo quer me dar essa graça. Mas eu preciso estar na onde? No estado de graça. Então, quando eu olho para dentro de mim, e eu não percebo, eu quero saciar o meu desejo. Tati, você vê que aí tem muita gente agora que construiu um Jesus Cristo, né?
Não, mas eu sou Jesus Cristo da misericórdia, eu sou Jesus não sei do tal coisa, sou isso, eu acredito no Jesus da tal coisa. E foi inventando vários Jesus, que na verdade esse Jesus não existe. Então, esse manso e humilde nos leva a olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto de mal tem ainda dentro de nós. O santo Filipe, São Filipe Neri, ele dizia que o mal que está fora é o mal que está dentro de mim. Então a gente vê hoje que a gente vai errando, e a gente vai comungando e vai errando. Claro que são imperfeições. E aí Santo Afonso ele diz, para vencer essas imperfeições, pecado capital, cabeça, cap, ou seja, para vencer essas imperfeições, é preciso confessar pelo menos a cada 7 dias. Porque você vai vendo, você, por exemplo, você foi lá e confessou na segunda-feira. No domingo, a gente vamos à missa. Então tem uma estratégia. Olha, pensa a estratégia. O inimigo vai tentar te derrubar até o domingo. Imagine que na sexta-feira, imagine não, é uma verdade. Sexta-feira são os dias que o demônio mais derruba a gente. Para quê? Para que você comunga no domingo em pecado. E aí você vai errando e você vai comungando. Então o Santo Afonso ele vai dizendo isso. E Padre Pio ele diz também, uma alma não pode passar de 7 dias de um confessionário. Por quê? Porque vai moldando a nossa alma. A confissão é muito importante porque vai moldando. E aí nos leva a nos conhecer. Aí entra agora o exame de consciência. Quantos de nós pecamos e confessamos errado? Vou dar um exemplo. Eu olhei para uma mulher que passou na rua. Santo Afonso fala que quando eu olho para uma mulher, eu lanço dado inflamado. Papa João Paulo II, no livro chamado Teologia do Corpo, ele diz, não é o corpo que peca, mas sim a alma. Então, quando eu olhei para a mulher, eu imaginei aquela mulher, eu falei, nossa, que mulher, que corpão. Eita, lá em casa, eu olhei. E aí depois eu vou entrar numa outras coisas. Eu olhei, então eu pequei. E aí a minha alma, ela peca, e depois o meu corpo vem dar consequência. Então, para eu entrar no estado de graça, o Santo Afonso ele fala para eu sair desses erros, confessar a cada 7 dias. Padre Paulo Ricardo falava que essa confissão de cada 7 dias, ele é uma confissão de uma devoção, é uma devoção ao sacramento da confissão. Como é importante, devoção. Né? Então isso é muito importante. Agora eu quero dar um exemplo bem claro. A gente já ouviu falar do livro de Glória, você já ouviu, né, Tati, do livro da Glória? Que morreu com raio, você vê que quando ela entra lá no céu, e ela está no julgamento dela. Quando ela está no julgamento dela, ela olha e vê um monstro feio. Ela fala, nossa, que bicho horrível é esse? O que ele está fazendo aqui? Né? Apesar que São Miguel pega ela no buraco que puxou ela pelos pés e leva ela para Jesus. E quando ela vê que o negócio está ficando doido para ela, e quando fica doido para nós também, a gente fala, eu sou católico, eu sou católico, eu sou católico, mas não vive a fé. Aí ela viu que o negócio estava louco, que ela viu o demônio lá, viu um bicho feio, né? E ela falou, nossa, que bicho horrível, o que esse bicho está fazendo aqui? Jesus disse para ela o quê? Ele é o seu dono por causa dos seus pecados. Ela, nossa, Jesus, mas eu sou católica. E aí ela começa a tentar justificar. É isso que eu quero dizer. Às vezes você vai lá e pecou só um pecado, você olhou para uma mulher, né? Ou olhou para um homem, aí você caiu, você falou, Senhor, vai lá no confessionário, eu pequei sobre isso. Atrás desse pecado mortal, tem várias outras consequências, várias outras situações. Por isso que o Senhor nos dá
A igreja trouxe um exame de consciência para que você examine. Então é bom você pegar um exame de consciência que a igreja dá e você vai escrevendo os pecados que a igreja vai acusando. Claro, quando você vai fazer o exame de consciência, tem que pedir a graça do Espírito Santo, que Nossa Senhora te ilumine. Aí você vai fazendo aquele exame de consciência que vai acusando a sua consciência. Você vai escrevendo os seus pecados, vai escrevendo aquilo que você errou, e aí você vai fazer o quê? Você vai entrar e vai confessar bem. Porque muitos confessam mal, e aí você confessando mal, você comunga mal. Né? Então o padre Paulo Ricardo até falava de uma formação sobre a má confissão. Se você confessa 50% do seu pecado, você vai ser perdoado 50%, mas o outro pecado vai ficar. Lembro, Tati, de uma outra história do Santo Afonso, que ele dizia de uma mulher que estava na confissão. A mulher foi confessar e um outro sacerdote que estava do lado de fora via aquela mulher confessando, não escutava o que ela estava falando, mas viu que ela estava confessando e via que saía da boca dela várias cobras pequenas. E conforme ela ia confessando, saía uma cobra enorme da boca dela. Quando ela terminou a confissão, tá vendo? A má confissão? Quando ela terminou a confissão, diz o sacerdote que voltava as cobras pequenas para dentro da boca dela e a outra cobra grande. Por quê? Porque ela confessou mal. E ela morreu depois. O padre foi rezar para entender o que estava acontecendo. Isso quem narra essa história é Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele é doutor da igreja. Quando a igreja fala que é doutor, diz que ele entende o que ele está falando. Ele entende de tudo. E aí, o padre foi rezar, fez o jejum, perguntou para o Senhor por que aquela mulher tinha morrido, porque ele tinha visto aquelas cobras. Aquela mulher apareceu no sonho e só Deus dá essa graça, né? É uma graça especial de uma pessoa aparecer para outra pessoa. E ela disse, fui condenada ao inferno. E o padre, por quê? Porque eu confessei uns pecados e um pecado de falta de perdão, que eu não perdoava a pessoa, eu nunca confessava. Então, aquela cobra grande que você viu saindo da minha boca era o pecado da falta de perdão. E falta de perdão é pecado mortal. Quantas confissões sacrilégicas que nós fazemos. Aí, Tati, eu fui confessar com o meu confessor esses dias. Vou falar que é lá na terra distante, para o pessoal não saber onde eu fui, né? Lá na cidade do Xurek, eu fui confessar, tão distante. Aí, conversei com o padre, falei, padre, como tá difícil, né? A gente liga a televisão, mulheres peladas, a gente vai no Facebook, as mulheres da igreja estão peladas e tal. Aí o padre começou a conversar, filha, é difícil mesmo. No Natal, veio uma mulher aqui confessar comigo correndo, marcou comigo para confessar e veio correndo. A mulher veio com um short tão curto, filho, tão curto. O padre falava assim para mim, tão curto, filho, que eu não sabia se olhava para o chão, se olhava para o céu, eu não sabia para onde olhava. E a mulher é casada. Que o negócio dela estava rachando. E ela falou, padre, me confessa. Ele falou, não confesso você. Ela, por quê? Porque se eu te confessar agora, você vai cometer sacrilégio e eu vou errar também. Como seu marido permite você sair desse jeito? O padre deu um puxão de orelha na mulher. Como o seu marido permite você sair desse jeito? Ele não está vendo isso? Como você, com mãe de 2 filhos, saiu lá da sua casa dizendo que você ia confessar e você veio desse jeito aqui? Deixa eu terminar a história de Glória para você. Glória foi condenada ao inferno por um dos motivos dos pecados, adultério. Sabe o que ela disse para o Senhor? Senhor, eu não adulterei, eu nunca traí o meu marido. E o Senhor olhou para ela e falou, não? Sabe aquela vez que você usou os decotinhos? Os homens olhavam para o seu corpo, eles adulteravam. Quantas confissões nós fazemos errado? E o Senhor falou, é um dos pecados você está sendo condenado. Glória teve a maior graça na vida dela. Que um homem veio e
confessou e ofereceu indulgência para a vida dela. Tá vendo? Até na confissão a gente alcançamos muitas graças que as pessoas nem sabem. Nem sabem. Aí entra outra formação de indulgência plenária, indulgência parcial, já é outra formação. Mas ela ganhou o estado de voltar à graça, voltar à vida. Olha como o Senhor foi belo. Então, ali no julgamento dela, ela alcançou essa graça, ela voltou à vida, o corpo dela estava toda destruída pelo raio. Hoje o corpo dela é todo reformado, todo arrumado, não tem nenhuma sequela. Essa mulher hoje prega no mundo todo, falando como é importante viver a graça de Deus que vem pela confissão. E é isso que nós temos que buscar isso. Né? Então a gente precisa buscar. Olha o que o catecismo diz. No parágrafo 1455. Desculpa, 1415, depois a gente vai para o 1455 e depois para o 1458. São 3 parágrafos. E aí a gente termina essa formação. Catecismo da Igreja Católica, magistério da Igreja. Isso é que o católico tem que ter na sua casa. Você tem que ter. Falou qualquer coisa, teve dúvida, procure no magistério, que o magistério ele vai te ajudar. E aí diz assim: quem recebe Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém que tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente absolvição no sacramento da penitência. Aí como entra a Eucaristia. Tá vendo? Então a confissão ela está ligada na Eucaristia, ó. Sacramento, os sacramentos estão ligados, estão ligados. Olha os 5 mandamentos da igreja, estão ligados um no outro. Não tem como. E aí, no parágrafo 1455, olha que o catecismo vai dizer. A confissão dos pecados, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta, ó. A confissão dos pecados, mesmo no ponto de vista humano, nos liberta, facilita nossa reconciliação com o outro pela acusação. O homem encara de frente os pecados quais se tornou culpado. Então, quando você entra na confissão, que você vai confessar, você encara os seus pecados. Assume a responsabilidade deles e assim abre de novo Deus a comunhão da igreja, a fim de tornar possível um fruto novo. E aqui entra também as confissões. O Santo Afonso fala aqui no livro da Escola da Perfeição que as pessoas vão confessar. E aí ela chega lá, ela começa a contar uma história, porque o fulano de tal que fez eu pecar, porque a culpa não é minha, sabe, padre? A culpa é do fulano, que fez eu pecar. Não, aqui você vê o que o catecismo está dizendo. Assumindo a sua responsabilidade, a sua culpa, o seu pecado. E aí você recebe a graça de Deus. Ao catecismo 458. Apesar de não ser estreitamente necessária a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais. O que ele está dizendo no catecismo? Que, por exemplo, apesar de não ser necessário de você confessar, porque você, no estado da missa, você vai lá e fala, ó, Senhor, eu errei no pecado venial, assim, o Senhor ele vai te dar perdão. Aí ele está dizendo, vivamente recomendo pela igreja, com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência e lutar contra as nossas más tendências. Tá vendo? Então ele diz que também você confessando, ele diz que na confissão, você também colocando os pecados veniais, você analisando o exame de consciência, ele faz isso, faz formar a nossa consciência e ver aonde nós sempre estamos caindo e aonde está sempre armando a armadilha, aonde o demônio está nos seduzindo. O demônio seduz, meus irmãos. Quantas pessoas faz mal para nós? Eu vou falar, né? Uma pessoa me fez muito mal quando eu comecei na igreja.
o meu coração ficava toda vez que Senhor, eu perdoo, Senhor, eu quero perdoar, mas o demônio ficava me seduzindo. E aí veio de eu renuncio, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu sangue, eu perdoo, peço graça para essa irmã, que o Senhor converta o coração dessa irmã, eu deixava o demônio ia me alimentando. E aí é mesmo, essa mulher deveria morrer, esse irmão deveria morrer. O que o demônio está fazendo? Está alimentando sobre nós os ódios, a raiva, a vingança. Então, esses pecados, o demônio vai nos seduzindo. Por isso que é importante que você nem esteja no pecado venial. Porque o padre Fonté estava dizendo que o demônio ele não gosta de possuir uma alma, mas ele gosta de levar as almas ao pecado, porque ele pode manipular você, uma marionete, sabe? Você vira uma marionete. Sabe aqueles católicos que ficam assim, eu posso beber? Sabe aqueles católicos que pode tudo, sabe? Que vive de qualquer jeito? São essas marionetes do demônio. Por quê? Por causa que o pecado venial, o pecado grave, o pecado mortal é uma janela para o demônio. E o demônio ele começa a fazer você como uma marionete. Aí você é manipulado. Por isso que você não cresce em estado de graça, por isso que a Deus não atende a sua oração, por isso que você não se torna uma pessoa santa, por isso que você não larga os seus vícios, por isso que você não cresce no coração de Deus. E os santos viam tudo isso. E eu quero terminar aqui essa pregação com uma história de Santa Catarina de Sena, para reforçar aí a sua vida. Eu gosto de contar muita história de santo, porque eu gosto de ler muita vida de santo. E a igreja próprio diz que a vida do santo é a própria teologia da igreja. Santa Catarina de Sena, como nós lemos aqui, que ela confessava 2 vezes ao dia. E ela estava sendo tentada, estava falando de seduções, né? Então o demônio nos seduz. E ela estava sendo tentada e o demônio falava para ela, peca, porque Deus nem está olhando para você. E ela respondia para o demônio, prefiro morrer do que pecar. Olha que palavra, se você pensar nisso, prefiro morrer do que pecar, ela estava dizendo o quê? Eu prefiro morrer do que errar com o meu Senhor. Eu prefiro morrer do que parar de amar o meu Senhor. Eu prefiro morrer do que deixar o meu Senhor. Eu prefiro morrer do que largar a igreja. Eu prefiro morrer do que deixar tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu prefiro morrer do que olhar para a cruz do Senhor e ver que Jesus morreu por mim e eu não estou mais olhando. Até entra Hebreus, ele fala num certo momento, não sei se é capítulo 9, olha que São Paulo estava dizendo, que muitos caíram no pecado e crucificaram Jesus. E eles querem uma segunda chance de conversão, mas eles não terão porque eles crucificaram o Senhor. Tá vendo aqueles irmãos que nós conhecemos? Eu conheci muitos irmãos no começo da caminhada que hoje nem na caminhada está mais. Abandonaram a igreja, voltaram para o mundo. Essas são as pessoas que caíram. E aí Santa Catarina de Sena dizia para o demônio, prefiro morrer do que pecar. Olha que frase linda que você deve levar no coração. E o demônio nada, porque Deus nem está te olhando, tá vendo? Você está sendo atormentada, o demônio está nem olhando para você, Deus não está nem aí para você. E ela respondia, prefiro morrer do que pecar. E o demônio seduzindo. E isso a igreja vai dizer que Deus não permite provações maiores que a nossa força, mas Deus permite para você amar. Por exemplo, um exemplo bem claro, Abraão, que Deus pediu Isaac. Um outro bem claro, Moisés, que Deus pediu para ele andar 40 anos. É uma decisão, Eclesiástico 2 deixa bem claro isso para mim e para você. Entraste para o serviço do Senhor, será aprovado no ouro e na prata. Então a aprovação vai ser até o resto da nossa vida. E aí Santa Catarina dizendo, prefiro morrer do que pecar, prefiro morrer do que pecar. A gente olhamos para São Paulo dentro da prisão, ele via as pessoas que ele morria, o demônio ele seduz nós. Eu estava até conversando com o El, Tati, essa semana que passou, que eu falei, eu estou sofrendo umas lutas, El, que eu estou lembrando das namoradas que eu tive na vida velha.
ou seja, da sexualidade desregrada que eu tinha. O demônio ele vai nos lembrando das pessoas que nós fizemos algo errado. São Paulo também lembrava disso. Olha como é importante, ó, eu nem ia nem lembrar disso. Santo Afonso também fala que isso não é pecado, né? Porque você não concediu, você não deixou, não deixou o demônio te seduzir. Mas como o demônio vai nos seduzindo, ele vai seduzindo para você cair. Mas quando você confessa, olha a importância de confessar. Quando você vai lá, padre, eu estou sofrendo esses combates espirituais, estou lembrando de coisas, na verdade, o demônio está me lembrando coisas da vida passada e eu estou me sentindo seduzido, porque é uma sedução. E aí você tem que estar lutando, né? E a de Santa Catarina você estava lutando, filho morrendo que pecar. São Paulo lembrava dos homens e mulheres que ele matou. E lá na cadeia ele dizia assim, Senhor, tua graça me basta, tua graça me basta. Senhor, só tua graça. E os santos inventaram estratégia de luta espiritual para vencer o demônio. E Santo Afonso diz, quando você vai a uma confissão e você fala para o seu confessor, ó, está acontecendo isso comigo, a tentação ela é barrada. Por quê? Porque você deu o passo, você falou para o Senhor, Senhor, está acontecendo isso, o Senhor vai lá e faz o quê? Corta, porque sabe que você pode cair. E o que você fez? João 15:5, sem mim nada podei fazer. E o Senhor permite isso para você lutar por ele. Aí Santa Catarina passou a tentação, terminou lá, o demônio foi embora. Aí aparece Jesus, a história vai dizer que Jesus veio andando, veio para ela e ela falou, Senhor, aonde o Senhor estava? Jesus disse para ela, estava dentro de você, vendo você lutar por mim. Olha como é importante a confissão. Porque a confissão nos leva num estado de graça, nos forja e nos leva a conhecer quem nós somos, aonde nós caímos, aonde o demônio nos seduz, e aí você cresce no estado de graça, a confissão te leva no maior estado de graça que São Francisco de Sales diz, que eu e você, meu irmão, que perdeu a esperança de ser santo, a esperança da sua fé, deixou morrer a fé, deixou morrer a esperança, deixou morrer a caridade no seu coração. Com o estado de graça dessa confissão, você chega até quinta morada de santidade. Olha que bênção. Olha que bênção. E isso é uma decolagem. Uma segunda decolagem para a sua conversão. É uma segunda decolagem que Deus nos dá. Ou seja, a confissão é o amor de Deus sendo derramado por nós. E termina aquilo que Santo Ambrósio estava dizendo. Quando você confessa os seus pecados, o sangue de Cristo derrama sobre nós. O amor de Deus nos liberta, nos cura, nos lava e nos leva à perfeição. E é isso, Tati. Acabo por aqui. Deixo você aí falar alguma coisa. Eu estava anotando algumas coisas, assim, para algumas coisas, para mim não esquecer, né? E eu lembro que quando eu e o Ayrton pensávamos em fazer essas lives, a gente comentava, né, que na realidade os mandamentos da igreja, né, confessar ao menos uma vez a cada ano é o mínimo que a igreja coloca e as pessoas se apegam a esse mínimo e fica nesse mínimo, né, como se fosse uma vez só. O livro que você falou, um dos livros, é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, é isso? Joseph Tissot? Isso. Joseph Tissot. Tá. Tissot, tá. Acho que eu vou colocar depois para as pessoas saberem quais são os livros que você indicou. Deixa eu ver o que eu anotei aqui que eu queria partilhar também. A questão da contrição perfeita eu achei muito legal também, porque nos ajuda a gente se confessar correto, né, de forma correta, a ter um verdadeiro arrependimento. Né? O meu pároco também falava isso, né? E não adianta, assim como você também falou, não adianta a gente se confessar, sendo que a gente não está arrependido. Né? E como que a gente se arrepende? Através, primeiro, né, de um exame de consciência, tendo essa noção do que, né, nós fazemos, e como, se a gente fizer um exame de consciência todos os dias,
né? A gente vai sentir essa necessidade da confissão. E quanto mais eu me confesso, menos tentações eu sofro. É isso mesmo. Então, se eu estou tendo muitas tentações também, tem alguma coisa de errado. Né? Então, a gente tem que pensar, tem uma coisa, ou minha vida de oração não está boa, ou minha confissão, posso ter me confessado, mas ela não foi lá essas coisas. Né? Estou dando muita trela, muitas outras coisas paralelas, e não estou focando no Senhor. Né? Aqui em casa a gente começou, e aí, né, algo que eu vou falar agora da questão da quaresma, né? E, então, a gente tem agora 40 dias para se preparar para a Páscoa, né? Então, o momento ideal, acho que essa live não podia ter vindo no momento, né, mais propício do que esse, falar de confissão, e para nos preparar para este tempo. Então, não deixar lá para perto da Páscoa, né? Até a Páscoa dá para ter várias confissões até lá, não ter só uma, mas acho que o que ficou gravado foi justamente isso, né? O quanto nós precisamos da confissão. Porque se a gente quer se aproximar do banquete do Senhor, a gente não pode ir, ninguém vai comer, almoçar de mão suja. Você vai com mão de barro, né, comer? Você não vai. Então, você precisa lavar a mão. Né? Então, a purificação é a confissão. Então, né, procurar o seu sacerdote, né, a sua paróquia. E, assim, por mais que a gente está em meio a uma pandemia, mas existem paróquias, né, em que existem confissões praticamente diariamente. Então, assim, é só procurar, gente. Se a gente procurar, a gente acha paróquia que tenham. Santuários é que mais tem confissão. A maioria dos santuários, os padres não pararam. Né? A maioria dos santuários, os padres estão confessando. E você tocou num ponto muito importante, Tati, de algo que eu lembrei. Eu até falei isso uma vez com o Eris. Tem um livro chamado Glórias de Maria, que fala, Santo Afonso Maria, ele fala sobre só Nossa Senhora. E tinha um homem que ele rezava, falou, mãe, me ajuda, mãe. Mãe, me ajuda, e Nossa Senhora nunca ajudava ele. Aí um dia eu acho que ele ficou invocado, ele falou, ô mãe, eu peço toda a sua ajuda, a senhora nunca me ajuda. Nossa Senhora veio e apareceu para ele com um manjar, e o prato estava todo sujo, e disse para ele, come. Ele, eu não vou comer nesse prato todo sujo. E ela olhou para ele e disse, por que é que eu tenho que comer no prato sujo que você me oferece? Olha aí, tempo de quaresma é tempo de luta. Se você ler lá Mateus 4, Jesus ele não pode ser tentado porque ele é o Senhor. Mas ele passou, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para mostrar as armadilhas que o demônio arma para nós no tempo de deserto, no tempo de quaresma, aonde o Senhor fortifica a nossa alma, sem confissão, cai mesmo. Por quê? Como o Espírito Santo vai te dar força, Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai te dar força, vai descer sobre vós e dar força para você vencer tentações, como aquela do demônio. Faz que essa pedra se torne pão, prostra diante de mim. E quantas vezes nós caímos? Né? E quaresma é um tempo de luta. É um tempo que devemos confessar agora, buscar fazer um exame de consciência belo, um exame de consciência mesmo, muito belo. Tem um exame de consciência, Tati, na internet, da comunidade Oase. Eu gosto muito dessa comunidade. E eles têm um exame de consciência muito bom, que acusa do começo ao fim. Até TV a gato, que o pessoal tem alugado aí, lá denuncia. Denuncia. E vai colocando tudo dentro do mandamento. É muito importante. Então, você coloca lá, comunidade Oase, exame de consciência. Uma coisa que eu lembrei, uma dica, né, que eu acho importante, é a gente se confessar sempre com o mesmo sacerdote, se possível. Às vezes não dá, né? Mas, se possível, se confessar com o mesmo sacerdote, para evitar que a gente seja uma pessoa sem vergonha. Né? Porque a gente tem essa mania de querer driblar. É louco, né? A gente é muito tonto, gente. A gente quer driblar Deus, sendo que quem mais perde somos nós. Então, umas coisas assim que às vezes não consigo entender a mente humana, né? A nossa mente é meio assim. Então, se você se confessa com o mesmo sacerdote, a probabilidade de você, primeiro que ele vai conhecer você, né?
então ter uma noção. Então, o padre Leonardo Wagner, eu gosto muito dos vídeos dele, ele fala um pouquinho como se confessar também, e eu acho bem legal. Eu estou instruindo a Clara, porque esse ano ela recebe a primeira comunhão também. Então, é muito importante a gente saber confessar da maneira correta, né? E a contrição perfeita, que você falou, a questão do arrependimento e a dica sempre com o mesmo padre, se possível, para evitar a gente ser sem vergonha mesmo. É Né? verdade. Deixa eu ver aqui. Ah, sobre a Suma Teológica, já que você ganhou, você também pode nos dar. A gente quer, tá? Muito obrigada. Tá bom. Tá bom, eu vou pedir para Deus essa graça. Ai, ai, mas eu acho que é isso, assim. Eu gostei demais, né? Algumas coisas que eu não sei, eu vou passar limpo aqui, porque meus garranchos eu anotei rápido para não esquecer. Mas foi muito bom. Na Suma Teológica, eu acho que é isso mesmo. Ah, eu lembrei dessa questão também, né? Nos forjar nas nossas vontades. Porque, assim, a gente, se a gente por si só, a gente não quer nada. A gente não quer rezar, a gente não quer ir à missa, a gente não quer nada. É uma coisa que eu ensino aqui, tentando ensinar as virtudes para as crianças na prática aqui. Né? Ah, o Lucas, eu não quero arrumar a cama. Mas precisa arrumar a cama. Ah, mas eu não gosto. Mas precisa fazer. Porque senão, assim, se a gente não ensinar os nossos filhos, aí eu digo como mãe, né? E até eu mesma, ensinar os nossos filhos, me forjar também naquilo que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Então, não é eu entendo e acabo fugindo das ocasiões de pecado também. Eu não quero pecar, Senhor. Então, eu vou evitar pecar. Eu não quero arrumar essa cama porque eu estou com preguiça. Mas olha para onde está me levando. Porque eu estou com preguiça. Né? Porque acho que não preciso fazer e tudo mais. Então, os sacramentos nos ajudam a nos forjar, fugir das nossas próprias vontades, das más inclinações que nós temos. Fugir dos pecados, né, capitais, que nem você falou, o pecado da gula. Realmente, eu ouvi uma pregação mesmo falando que o quanto ele nos leva a outros pecados, principalmente a questão da castidade, né? Porque a Mas gula, é isso, assim. Eu agradeço. ela descontrola todo o seu corpo, né? O demônio, ele trabalha com o quê? A gula, ela é o quê? A gula é uma paixão. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou vivendo a castidade, eu não saio com ninguém, eu vivo, né, a castidade. Mas você vê quantas nós caímos na gula. Então o demônio, ele é esperto, ele é astuto. Como que ele derrubou Eva? É verdade que não pode comer de todos os frutos? Seduziu. Não, é do fruto do centro. Ah, mas se você comer, será Deus. E quantos de nós, por exemplo, artimanha? Eu também luto muito por isso. Porque às vezes você vai lá e lembra de uma comida gostosa. Aí você vem de comer só um pouquinho, você não vai comer um pouquinho. Você vai comer bastante. Porque você já comeu com o olho. Então essa gula, o demônio é astuto e a gula, ela vai descontrola. Então a pessoa que quer viver a castidade, mas ela não vigia na gula, para você ver como é importante, Tati, o jejum. Porque você consegue controlar o seu corpo. Então a gula, ela descontrola, você não consegue viver a castidade, você não consegue viver esse estado de graça. Então as pessoas caem no pecado de masturbação, as pessoas começam a trair uma com a outra, as pessoas não tem autodomínio, né? Não tem autodomínio. Então isso entra também nas virtudes, que nem eu estava falando para você do livro lá do Padre Fausto, a conquista das virtudes. Isso entra a virtude. A igreja diz que nós alcançamos graça mesmo na quarta morada, mas para crescer no estado de graça, chegar na graça, eu preciso crescer na virtude, que é na minha natureza. Ou seja, Deus me criou, eu tenho uma natureza, e nessas virtudes, você veja São José, obedientíssimo, São José puríssimo. Por quê? Porque ele cresceu nas virtudes, e as virtudes levou ele no estado de graça. Como eu estou estudando sobre São José, com o padre Paulo Ricardo, um curso,
E ele falou que São José, quando Nossa Senhora, a natividade de Jesus, São José e Nossa Senhora chegou na união hipostática, ou seja, na maior estado de graça de todos os santos. Ou seja, eles passaram do anjo, passaram dos santos da terra, chegaram numa união perfeita, ou seja, eles se igualaram com Jesus. União hipostática. Então, eles viviam tudo. O que a Santíssima Trindade dizia, eles sabiam, porque eles estavam unidos. Então, isso é muito importante. E começa regulando, a gula, né? Padre Paulo Ricardo escreveu um livro chamado O Olhar que Cura. É um livro muito bom. E ele falava que a gula é mãe e mestra de todos os pecados. Então, uma pessoa que não vigia a gula, ela sempre está olhando para si. E a comida leva a gente o quê? A paixões. Você vê que a primeira tentação de Jesus no deserto foi o quê? Faça que essa pedra se torne pão. E Jesus respondeu o quê? O homem não só vive de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é algo que Deus ele vai nos moldando. Se você ler a Sagrada Escritura, o Senhor vai nos moldando, o Senhor está nos ensinando. Aí você pega uns livros e você fala, é verdade. Como é importante a gente jejuar. Como é importante, talvez a pessoa não consegue fazer um jejum de põe água, mas consegue, tipo assim, vou deixar a carne. Carne não é tão importante. Né? O que é importante é o Senhor. Então, se a gente começa a arrumar a nossa vida, a gente começa a crescer no estado de graça. A gente começa a ser o próprio, como diz o cristão, quer dizer, o outro Cristo. Então, o Senhor vai fazendo o que em nós? Vai moldando e vai nos levando para o outro Cristo. Ou seja, sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso que é o fim total da igreja. Chegar ao Senhor. É o propósito de todas as pregações. Chegar ao amor, que é Cristo. E para finalizar, né, é importante a gente dizer que assim, essas leis, os mandamentos, ela tem, como você falou, a finalidade. Né? Por que a gente segue? Porque a gente ama a Deus. Não teria outro sentido, não teria outro motivo, né? Outra motivação para nós. Eu amo tanto a Deus que eu não quero pecar. Então, eu prefiro seguir fielmente aquilo que ele me instrui, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero estar perto dele, eu quero estar no céu. Não só eu, mas eu quero levar a todos que eu amo. E a todos que eu amo não é só as pessoas que eu tenho, né, que eu tenho convívio, mas todas as pessoas que estão próximas a mim, né, como diz o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho a obrigação de levar o outro para o céu também. Né? Então, eu amo tanto, tanto a Deus, que eu não quero feri-lo, eu não quero chagá-lo novamente. Então, por isso, eu vou evitar pecar. E quantas oportunidades você mesmo citou, né, que o Senhor nos dá a graça de aqui pagar as penas. Olha como Deus é, né? Para eu ir direto para o céu depois, para eu não ter que passar para o purgatório e pagar as minhas penas lá. Né? Que com certeza o que a gente vive aqui, né, esse sofrimento, entre aspas, não tem comparação com o purgatório ou até mesmo o inferno. Né? Então, a gente é melhor aqui ter as oportunidades que o Senhor nos dá, a gente abraçar aqui, indulgências, penitências, mortificação, fazer aqui, né? E abraçar mesmo a nossa cruz para a gente poder ir para o céu, ó, a jato. É verdade. Ó, quero te agradecer demais. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. E a gente vai ter outras oportunidades, né, de você estar com a gente, mas quero te agradecer, quero rezar uma Ave Maria por você, pelo seu ministério, pela sua missão, e saiba que a gente está aqui e torce por você, reza sempre por você. Gostamos muito de você, amamos você. Às vezes cabeçudinho, mas a gente gosta de você. Amém. Glória a Deus, eu também amo muito Ave você. Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero fazer uma oração de São José sobre você como homem, né, como varão, como pai, que você é pai da Mariane. Quero fazer a oração do Salve José, pode ser? Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco.
bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Valei-nos o glorioso São José. Valemos, São José, valemos. É isso, Tati. Cléo, obrigada, boa noite. Eu quero agradecer. Pode falar. Um beijo no coração seu, do Érito, manda um abraço para ele aí. E precisar, estamos aí, estamos juntos. E eu que agradeço fazer uma formação dessa, é uma alegria, porque é isso que o Senhor nos chama. Meu coração fica alegre de escutar, né? Vamos falar sobre as coisas da igreja. Se fala de tudo, menos dos sacramentos, dos mandamentos da igreja, né? Ou seja, isso foi muito bom, não só para quem escutou, né? Mas para mim também, que hoje acordei cedinho e comecei a ler, comecei a estudar, e pega vídeo dali e começa a estudar, e eu falei, nossa, como é importante. Às vezes a gente até esquece tantas coisas, né? A gente vai esquecendo daquilo que é muito importante para nós. Eu que agradeço. Amém. Amém. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, todos que irão assistir. Que Deus os abençoe e fiquem atentos às próximas postagens, porque continuamos com as próximas lives a respeito dos mandamentos da lei da igreja, tá bom? Boa noite, gente. Tchau.